A dissertação em debate hoje no programa Academia analisa um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A responsabilidade internacional do Estado por violação dos direitos humanos. Um estudo de caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dissertação de Everton Marcos de Oliveira Góes, apresentada ao programa de pós-graduação estrito sensu em Direito do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, para a obtenção do título de Mestre em Direito das Relações Internacionais. Vamos conhecer parte da bibliografia utilizada neste estudo e as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No Banca Examinadora, Márcio Garcia, doutor em Direito Internacional, explica a importância da defesa de uma tese. E no perfil, um pouco da trajetória jurídica de Silvio de Salvo Venosa, paulista e autor de 12 livros na área de Direito Civil. Para debater a dissertação de Everton Marcos de Oliveira Góes, a responsabilidade internacional do Estado por violação dos direitos humanos, um estudo de caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, convidamos Daniele Souza, advogada, diretora do Departamento da Procuradoria-Geral da União e mestre em Direito Internacional pela UNB, e Marcos Firmino Santiago, doutor em Direito do Estado pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. Bom, agradeço a presença, doutor Daniel, doutor Marcos, muito obrigado. E, claro, também ao Everton, nosso muito obrigado por estar aqui no programa Academia. E já lhe peço para fazer a apresentação do trabalho. Gostaria de agradecer ao convite e espero poder contribuir para essa discussão acadêmica sobre o tema. Eu acho importante primeiro explicar o recorte que foi feito nesse trabalho para entender o motivo da análise desse caso especificamente, que é o caso Escher. Quando eu decidi escrever sobre responsabilidade internacional do Estado, eu optei por investigar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Eu fiz uma análise das sentenças em que o Brasil figurou como réu. As 4 sentenças que haviam sido proferidas pela Corte Interamericana, que o Brasil estava no banco dos réus. Então, de uma leitura dessas sentenças, eu analisei, verifiquei que um caso realmente destoava de todos os demais, que foi o motivo que eu escolhi esse caso para fazer uma investigação pormenorizada e para descobrir o que aconteceu especificamente nesse caso. Vou explicar um pouco melhor isso. O primeiro caso que a Corte Interamericana julgou o Brasil foi o caso Ximenes Lopes, que foi uma sentença de 2006. Ele estava relacionado com uma morte por espancamento numa clínica psiquiátrica no Ceará. Esse caso o Brasil reconheceu parcialmente a sua responsabilidade e houve uma condenação por danos materiais, danos morais. O Brasil foi condenado também a investigar o caso e descobrir os verdadeiros culpados por isso. O segundo caso foi o caso Nogueira de Carvalho, também a sentença no ano de 2006, que estava relacionado com a morte de um advogado militante dos direitos humanos no estado do Rio Grande do Norte. Nesse caso especificamente, o Brasil foi absolvido por insuficiência de provas. Os outros 2 casos julgados em 2009, o caso Garibaldi, foi a morte de um trabalhador sem terra no estado do Paraná, envolvido por pistoleiros, supostos pistoleiros, que o Brasil também houve a condenação do Brasil. E esse caso Escher, que foi um caso também que aconteceu no estado do Paraná, relacionado com monitoramento ilegal de linhas telefônicas de 2 associações ligadas aos trabalhadores sem terra. Então, ao fazer a leitura dessas 4 sentenças, é muito fácil verificar que o pano de fundo dos grandes casos, da maioria dos casos da Corte Interamericana e dos 3 casos que o Brasil figurou como réu, está relacionado com assassinatos, com desaparecimentos, com violação ao direito à vida. Normalmente, a grande maioria dos casos que são levados à Corte estão relacionados com violação do direito à vida. E esse caso, o caso Escher, está relacionado com a violação do direito à privacidade. Então, após essa leitura, eu me perguntei, o que será que aconteceu que o Brasil precisou figurar no banco dos réus por uma violação ao direito à privacidade? Será que a proteção conferida pela Convenção Americana, pela Declaração Americana, o escopo protetivo é muito maior do que o do ordenamento interno,
e por isso o Brasil foi condenado internacionalmente, ou não, ou realmente houve uma falha do sistema brasileiro, do Brasil, na investigação desse caso, na apuração dos responsáveis, na condenação dos responsáveis. Até chegar no estudo do caso, a dissertação ela trabalhou foi dividida em 4 capítulos, onde foi trabalhado inicialmente o conceito de direitos humanos, a diferenciação de direitos humanos, direitos fundamentais, o processo de universalização dos direitos humanos, essa ideia do padrão internacional mínimo de proteção. Isso foi discutido, a corrente relativista, universalista, isso foi discutido no primeiro capítulo. Posteriormente, eu já entrei na análise da responsabilidade internacional, analisei um pouco o trabalho que foi feito na Comissão de Direito Internacional da ONU, que é um projeto de codificação que já foi enviado à Assembleia Geral em 2001. Analisei também o status dos tratados de direitos humanos no Brasil, a ideia da legalidade, supralegalidade, constitucionalidade. Então, o posicionamento atual do Supremo, da supralegalidade dos tratados de direitos humanos também foi feita essa abordagem. Já avançando na pesquisa, eu fiz uma análise interamericano, da Convenção, o papel da Comissão Interamericana, as atribuições, o papel da Corte Interamericana. Aqui é importante já destacar que, diferentemente do sistema europeu, o sistema interamericano, o indivíduo não tem acesso direto à Corte. O canal de acesso do indivíduo ao sistema interamericano é a Comissão. Então, o caso, para chegar à Corte, ou algum Estado apresenta o caso à Corte, ou então a própria Comissão Interamericana, na análise, ela tem essa possibilidade também de levar o caso à Corte Interamericana, que é o órgão supremo do sistema, e foi o que aconteceu nesse caso, como a gente vai falar daqui a pouquinho. O 4º capítulo, eu trabalhei a legislação sobre o direito à privacidade, a Lei 9496, e procurei analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao que foi decidido pela Corte. A interpretação que o Supremo tem dado à lei, as interpretações ampliativas, restritivas, e se isso em algum momento colidia com o que foi decidido pela Corte Interamericana ou não, ou se realmente a decisão da Corte está em sintonia com o que foi decidido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O estudo de caso, que foi feito no final do trabalho, foi deixado para o último capítulo. Esse caso aconteceu em 99, no estado do Paraná. Houve um monitoramento de 2 linhas telefônicas de associações ligadas ao movimento dos trabalhadores sem terra. E, posteriormente, cerca de um mês depois desse monitoramento, o conteúdo das conversas foi divulgado no Jornal Nacional, da Rede Globo de televisão, e também numa coletiva de imprensa que o secretário, na época, o secretário de Segurança, convocou a imprensa para divulgar trechos dessa conversa. Então, esse caso, no ordenamento jurídico interno, os acusados, porque o que aconteceu nesse caso? Apurou-se, depois a Corte Interamericana deixou isso bem claro, que as escutas telefônicas, quem fez o pedido de interceptação foi uma autoridade policial que não tinha legitimidade para isso. Não havia um processo investigatório em curso que permitisse um pedido de interceptação dessas linhas telefônicas. A decisão que permitiu a interceptação foi uma decisão que não houve fundamentação, foi uma decisão simples, seca, defiro, não houve a exposição de motivos que levaram aquilo, não houve prazo para interceptação telefônica, o Ministério Público não foi ouvido. Então, assim, as ilegalidades são flagrantes, o que aconteceu nesse caso. Houve uma sintonia de falhas, houve uma sequência de falhas, e o que causou surpresa é que no ordenamento jurídico interno, ou seja, esse caso foi levado ao Poder Judiciário do Estado, do Paraná, e não houve nenhuma condenação. Na verdade, em primeiro grau, houve a condenação do ex-secretário de Segurança, que foi reformada pelo Tribunal de Justiça. E a parte administrativa, as punições administrativas em relação ao membro do Poder Judiciário que deferiu esse pedido, também ele foi absolvido. Então, após essa absolvição no âmbito interno, as associações levaram esse caso à Comissão Interamericana já no ano 2000. Então, no ano 2000,
esse caso chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele ficou tramitando na comissão até 2006, porque a comissão ela faz o contraditório junto à comissão é muito grande, então sempre que uma parte traz elementos, ela devolve, é feito um contraditório constante no processo perante a Comissão Interamericana, e em 2006 a comissão fez recomendações ao Estado brasileiro, recomendações no sentido de investigar alguns fatos que não haviam sido investigados, recomendações no sentido de proferir cursos às autoridades judiciárias, policiais sobre direitos humanos, e após 3 concessões de prazo para o Brasil responder à comissão das medidas que estavam sendo implementadas, do que havia sido feito, a Comissão Interamericana entendeu que as medidas adotadas pelo Estado brasileiro não eram suficientes, e daí resolveu remeter o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2007, o caso chegou na Corte, e a sentença foi em 2009. A sentença condenou o Estado brasileiro, houve uma condenação por dano moral em $20 mil, eram 5 vítimas, foram identificadas 5 vítimas, para cada vítima. Houve uma condenação por dano material também, em relação aos gastos, o custo do processo perante o sistema interamericano. Houve uma condenação de publicar parte dessa sentença nos jornais de grande circulação. Então, ou seja, na verdade, houve um constrangimento internacional do Brasil, foi muito grande. E a minha surpresa, no final do trabalho, de toda a investigação que foi feita, é que o que foi decidido pela Corte está em completa sintonia com o posicionamento do Supremo, com a nossa legislação. Então, na verdade, esse caso foi um típico caso que não precisaria ter sido levado a uma instância internacional. Que o princípio basilar do sistema internacional de proteção é a complementariedade. Então, ou seja, quando o ordenamento jurídico interno não consegue resolver os seus conflitos, os problemas, os indivíduos eles têm essa opção, uma garantia a mais de levar para o sistema interamericano, mas desde que tenha sido esgotado todos os recursos internos. E nesse caso, realmente é um caso que uma análise mais acurada permite afirmar que não precisaria, em momento algum, ter sido levado às instâncias internacionais. Um caso que deveria ter sido resolvido no âmbito interno e um caso que, comparado com os demais, principalmente em relação ao direito que foi violado, ele é um caso de menor complexidade. E isso demonstra que o Brasil, os estados que resolveram por vontade própria se submeter às instâncias internacionais, porque é um ato voluntário de adesão, tanto na assinatura do tratado, como no reconhecimento da competência da Corte. O Brasil, ele aceitou a competência da Corte, para ser julgado pela Corte, o Brasil aceitou isso, e realmente eu acho que isso demonstra que se por casos menos complexos tem havido uma condenação séria, um constrangimento sério, eu acho que reforça um trabalho preventivo que tem que ser feito no âmbito doméstico, para evitar ao máximo que o Brasil sofra esse constrangimento internacional, que é uma condenação perante a Corte, até em relação a todo ao papel de protagonista que o Estado brasileiro exerce na América Latina, não só na América Latina, mas mundialmente, com as missões de paz. Eu acho que isso atrapalha, tenho certeza que isso fere a imagem do Estado brasileiro e talvez, acho que o que pode ser colhido disso tudo é a necessidade de um trabalho preventivo, de um trabalho, um reconhecimento maior, um respeito maior aos direitos humanos em âmbito interno, para que não haja realmente a necessidade de uma corte internacional condenar o Brasil por não ter feito o seu papel, ter protegido os seus cidadãos dentro das suas fronteiras. Ainda mais num caso considerado, como você disse, talvez de uma maior simplicidade, né? Bem, nós vamos agora conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Direito Internacional Público, José Francisco Rezeque, Editora Saraiva. Proteção Internacional dos Direitos Humanos, a Corte Interamericana e a implementação de suas sentenças no Brasil. Rodrigo Meireles Gaspar Coelho,
Editora Juruá. Responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. André de Carvalho Ramos, Editora Renovar. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. É hora de conferir o que há de novo no mercado editorial da Academia Jurídica. Introdução ao Biodireito. Dissertação de Cláudia Regina Magalhães Loureiro. Repercussão geral da questão constitucional no processo civil brasileiro. Dissertação de Gláucia Mara Coelho. Lançamento tributário. Tese de Eurico Marcos Diniz de Santi. Em destaque no Academia, a dissertação de Everton Marcos de Oliveira Góes, a responsabilidade internacional do Estado por violação dos direitos humanos. Nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já! Hoje, no Academia, a dissertação de Everton Marcos de Oliveira Góes, a responsabilidade internacional do Estado por violação dos direitos humanos. Para debater o assunto, convidamos Daniele Souza, advogada, diretora do Departamento da Procuradoria-Geral da União e mestre em Direito Internacional pela UNB, e também Marcos Firmino Santiago, ele que é doutor em Direito do Estado pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. E já gostaria de contar com a participação da doutora Daniele. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que é uma honra estar participando da mesa de debate da dissertação do Dr. Everton. O Dr. Everton é membro da equipe do Direito Internacional da Procuradoria-Geral da União, coordenada por mim, e que é responsável pela defesa do Estado brasileiro no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores e com a Secretaria de Direitos Humanos. A dissertação do Dr. Everton aborda um tema extremamente atual, porque esse tema vem à tona todas as vezes que o Brasil é condenado ante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, fato que vem acontecendo de forma frequente na última década. Dos 5 casos levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em apenas um, o Brasil foi absolvido. E me chama a atenção também 3 tópicos específicos na dissertação do Dr. Everton. O primeiro seria o da geração de responsabilidade internacional por atos praticados pelo Poder Judiciário. A maioria das denúncias levadas ao sistema interamericano hoje em dia decorrem da violação de um preceito da Convenção Americana dos Direitos Humanos por um ato judicial do Judiciário brasileiro. Geralmente é invocada a violação do artigo 8º, proteção judicial, e do artigo 25, razoabilidade de prazos da Convenção Americana. E a grande parte das denúncias dirigidas contra o Estado brasileiro, tanto na comissão quanto na corte, se baseiam na morosidade excessiva do trâmite dos processos perante a justiça brasileira. O segundo tema interessante, discutido pelo Dr. Everton, é o da obrigatoriedade de cumprimento das determinações emanadas da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana. Hoje em dia, ainda há muitos que discutem essa obrigatoriedade, muitos pensam que essas determinações são meras recomendações, que de fato elas não têm compulsoriedade e obrigatoriedade, e isso, de certa forma, mina a efetividade do sistema de proteção interamericano dos direitos humanos, o que é algo bastante negativo. Um outro ponto também que acho que merece ser levantado aqui, que não diretamente foi debatido pelo Dr. Everton, mas que é interessante trazer ao debate, é a questão da necessidade do diálogo interinstitucional entre o Judiciário brasileiro e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Esse tema é um tema bastante debatido no livro Transconstitucionalismo, do professor Marcelo Neves, de São Paulo, e que prega que o judiciário, ao proferir decisões internas, ele deve estar sempre atento à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ao mesmo tempo que a própria Corte Interamericana, ao proferir uma decisão contra o Estado brasileiro, também tem que estar atenta à possibilidade realística de execução das suas sentenças no próprio território nacional. Então, essa possibilidade de diálogo, de pontes de conexão entre a jurisdição interna e internacional, é algo que merece ser focalizado. Essa sensibilidade entre a esfera nacional e internacional, ela, em última análise, ela confere melhor aplicabilidade aos direitos protegidos pela Convenção Americana dos Direitos Humanos. Feita essa breve introdução, eu queria parabenizar o Dr. Everton. Esse tema do sistema interamericano ainda é pouco abordado em dissertações no mundo acadêmico. Eu espero que a sua dissertação sirva de inspiração para os acadêmicos que agora se interessam por esse tema, e é um tema muito atual, principalmente após o julgamento da ADPF, que lidava com o tema de anistia, e que também foi objeto do julgamento, o mesmo tema foi levado ao julgamento no caso do Araguaia, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dr. Everton, até para que os espectadores entendam o funcionamento do sistema interamericano de direitos humanos, eu pediria para que o senhor respondesse e comentasse as seguintes questões. São todos e quaisquer casos que chegam à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Qual é o critério de admissão de denúncias perante o sistema interamericano? Para um caso, como eu tive a oportunidade de explicar anteriormente, o indivíduo, ele não tem, no sistema interamericano, diferentemente do sistema europeu, que o indivíduo tem acesso direto à Corte Europeia, o sistema interamericano, o indivíduo não tem acesso direto à Corte Interamericana. Então, os casos chegam à Corte encaminhados pela Comissão ou encaminhados por outro Estado que também assinou esse tratado. Então, o indivíduo, quando se sente lesado, quando o ordenamento jurídico interno não lhe dá respostas, ele tem a oportunidade de levar o caso à Comissão Interamericana. E, para o caso ser admitido pela Comissão, tem que haver uma violação dos direitos que estão protegidos na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o tratado que o Brasil celebrou. Então, para o caso chegar até a Comissão faz uma análise da admissibilidade em relação à existência ou não de violação aos direitos protegidos pela Convenção Americana. Então, ela abre um contraditório, uma vez, quando a petição, inclusive hoje já tem um sistema eletrônico, no próprio site da comissão, há um peticionamento eletrônico, há um guia para franquear ao cidadão o maior acesso possível ao sistema internacional. Então, ele leva o caso à a comissão faz o contraditório com o Estado violador, no caso analisado aqui, com o Estado brasileiro, o Estado, ele leva suas alegações para a comissão, aí normalmente há um constante contraditório, e tanto que o prazo dos casos na comissão são prazos muito longos, porque constantemente as duas partes são ouvidas a todo momento, das alegações que a outra parte leva. E, finalmente, a comissão ela faz uma recomendação. No mesmo momento que ela admite o caso, que ela reconhece a violação, ela já faz uma recomendação ao Estado violador. Ela não tem o conteúdo da sentença da Corte, mas ela tem um conteúdo decisório muito forte e obrigacional também. Principalmente porque, ao assinar a convenção, no caso do Brasil, ele reconheceu a competência da comissão de estabelecer essas regras, essas determinações. Então, o Estado brasileiro, nesse caso, ele teve um prazo para poder dar cumprimento ao que a comissão determinou. A comissão faz a determinação, estabelece um prazo para cumprimento. Neste caso aqui, no caso Escher, houve o adiamento
3 vezes sucessivas desse prazo, houve uma dilação do prazo, e quando a comissão entende que o país não cumpriu com o que foi determinado por ela tem uma faculdade de submeter o caso a órgão supremo do sistema interamericano. Então, aí o caso é levado à corte, e a decisão da corte, depois também, aí a corte, é importante destacar aqui que a corte não está vinculada às conclusões da comissão. A corte recebe o que foi o processo investigatório que já correu na comissão, ela recebe aquilo como um elemento, mas o que não vincula, em momento algum, o que vai ser decidido pela corte. E aí o trabalho começa a ser desenvolvido pela corte, regulamento, estatuto, também com a existência de contraditório, e o provimento final da corte, aí sim tem um conteúdo de sentença e uma força obrigacional, posso dizer até mais forte do que as recomendações da Comissão Interamericana. Professor Marcos. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui nesse programa, parabenizar a TV Justiça pela iniciativa desse tipo de atividade, que permite levar informações tão interessantes, tão úteis, tirar dos muros da academia e levar para a comunidade em geral, permitindo partilhar de temas como o que o Everton trabalhou aqui, que normalmente não estão muito próximos do nosso dia a dia, dos noticiários, no entanto, tem um papel fundamental na nossa vida, influencia diretamente as relações institucionais, as relações estatais, no plano nacional e no plano internacional. É bom também para as pessoas aprenderem que existem outros níveis de proteção que podem ser buscados, né, diante de algum dano a um direito fundamental. E eu queria comentar, primeiramente, nessa primeira oportunidade, um ponto que Everton levanta e que vai formar o seu marco teórico, que é o debate sobre universalismo e particularismo dos direitos humanos. Né? Uma discussão conceitual, naturalmente, mas que é fundamental para que se possa construir o fundamento de validade para o próprio sistema internacional de direitos humanos, né? Que é o que vai dar legitimidade para esses sistemas internacionais e, consequentemente, para uma corte internacional que vise a proteger direitos humanos. Nós temos, basicamente, quando se discute universalismo, particularismo, um debate que não é novo. Na verdade, é um tema que já vem se arrastando há algum tempo no cenário internacional, no tanto acadêmico quanto prático, e que coloca em xeque a discussão sobre o que priorizar, um modelo abrangente de proteção a direitos humanos, que reconheça valores universais e crie uma forma de proteção geral para todo mundo, ou para o mundo civilizado, uma expressão que de vez em quando a gente encontra, ou reconhecer e priorizar a proteção da particularidade, do valor de cada grupo, de cada povo, priorizando o olhar nacional, o olhar local, e sistemas que aparentemente são excludentes, que ou se cria um modelo geral de proteção ou se cria um modelo particular de proteção. Se a gente defende a existência exclusiva do modelo particular de proteção, nós ficamos com uma dificuldade grande em justificar a existência de um sistema normativo internacional. Uma Carta da ONU, que reconheça direitos para todas as populações. Um Tribunal Internacional ou uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, que procura tratar de maneira uniforme as questões envolvendo direitos humanos daquele grupo de povos que estão abrangidos pela jurisdição do diploma normativo, qualquer que seja. Por outro lado, quando a gente defende de maneira muito firme uma postura universalista, também corremos riscos. Nós temos alguns exemplos na história recente mundial de situações onde valores externos foram levados para dentro de determinados grupos, e isso acabou gerando dificuldades grandes na própria sobrevivência do grupo. Até comentávamos um pouco antes sobre o caso das meninas de alguns países africanos, onde existe um hábito tradicional da castração e, em algum determinado momento, a cultura
dominante, hegemônica, a nossa cultura, determinou que isso era uma aberração, isso era um absurdo, então vamos ensinar esse povo como se comportar. E acabou se convencer algumas famílias de não proceder a essa prática. A consequência, em alguns casos, aliás, em vários casos, foi que essas meninas, por não terem passado por esse ritual de iniciação, elas acabaram sendo excluídas do convívio social e, em muitas situações, isso levou ao suicídio. O que faz com que a gente pare um pouco para pensar. Quem é que está certo nessa história? É o nosso olhar ou é o olhar do outro? E daí vem talvez o grande desafio da contemporaneidade, que é compatibilizar esses dois modelos. Criar um sistema que permita construir uma base mínima de proteção aos seres humanos, mas respeitando essa tão propalada diversidade que tem sido um dos temas-chave do desenvolvimento do constitucionalismo e do direito internacional atuais. O modelo que nós trabalhamos aqui e que vai legitimar a existência de uma corte interamericana, que vai permitir levar um caso como esse que foi discutido para a corte interamericana, é um modelo que parece transitar no sentido de privilegiar um universalismo. Então, eu queria que o Everton comentasse um pouco sobre esse desafio e sobre como tentar compatibilizar essa necessidade que nós temos de construir um sistema abrangente de proteção de direitos humanos, ao mesmo tempo em que se impõe a necessidade premente de respeitar a diversidade, de respeitar as diferenças, sejam elas nacionais, regionais. Como operacionalizar isso? Como o professor Marcos colocou, realmente essa é uma das grandes dificuldades dos sistemas internacionais, ainda mais se aumentarmos o olhar, porque pensar num sistema interamericano, numa corte interamericana, com uma abrangência geográfica limitada nas Américas, aos países membros da OEA, aos países signatários da Convenção, é muito mais fácil do que você imaginar um sistema ONU, um sistema mundial, que você trabalha com uma diversidade muito maior dos povos, das culturas. E o que foi dito, que foi muito alegado, principalmente na análise do sistema ONU, é o que poderia ser feito para evitar esse paradigma ocidental de direitos humanos, né? A grande discussão no sistema internacional, o que são direitos humanos? Para direitos humanos do Ocidente, direitos humanos do continente africano, direitos humanos europeus. Isso é uma dificuldade enorme para você trabalhar dentro da ideia do universalismo e do relativismo. Aqui eu vejo o que tem sido feito hoje em dia, tem a tentativa de trabalhar pelo menos com um padrão internacional mínimo, que ele consiga respeitar as diversidades culturais e trabalhar com uma fertilização cultural. A partir do momento que você identifica a essência de cada cultura e que essa cultura não seja desrespeitada em nome de uma proteção internacional que vem dentro de um paradigma de uma homogeneidade ocidental. Então, realmente, essa é uma dificuldade muito grande do sistema internacional de proteção. Dentro das Américas, isso ainda existe, você limitando ainda para o continente americano, a realidade dos países que são signatários da Convenção Americana é uma realidade muito diferente. Então, aqui dentro das Américas já existe essa dificuldade, mas eu acho que o principal é que exista pelo menos um padrão internacional mínimo, porque tem que haver uma margem que não possa ser atacada. Existe a necessidade de uma delimitação, uma proteção ainda que seja mínima, porque se isso não existir, o sistema ele não vai ter como se fundamentar. Então, dentro dessa ideia de proteção mínima, mas respeitando as diferenças culturais, esse conceito de ética universal é um conceito muito, muito complicado, até a sua própria existência é questionada, mas isso é um trabalho que tem sido feito há muito tempo e eu acredito que ainda vai continuar a ser feito. É necessário continuar trabalhando em cima disso, de conferir, tentar fazer o equilíbrio, de conferir uma proteção abrangente,
sem desrespeitar a individualidade cultural de cada país, de cada nação. Principalmente quando essa questão cultural envolve talvez o sofrimento, é o caso do apedrejamento. E aí a gente entra naquela outra posição que é a da cadeira elétrica e talvez tantos outros, né? Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia Já, ainda na fase de debates. Até já! Este é o Academia e hoje conversamos sobre a dissertação de Everton Marcos de Oliveira Góes, a responsabilidade internacional do Estado por violação dos direitos humanos. O estudo em destaque foi apresentado ao programa de pós-graduação estrito sensu em Direito do Centro Universitário de Brasília, UniCeub, para obtenção do título de Mestre em Direito das Relações Internacionais. Bem, antes de prosseguirmos com o debate, vamos às informações de Márcio Garcia, doutor em Direito Internacional, que explica a importância da defesa de uma tese. A defesa oral, ela é importante, quer dizer, vamos dizer assim, um ataque às indagações, para o candidato ter essa oportunidade de se desvencilhar e de mostrar que, de fato, é um tema que ele conhece. E rigorosissimamente falando, ele deveria conhecer mais do que todos ali na banca, porque é um tema, no caso do doutorado, é um tema inovador, inédito, e que ele explorou aquilo as últimas consequências. Isso seria no plano do ideal. Então a banca, de fato, pode ter dúvidas e pode colocar questionamentos relevantes. Não deve tomar isso pelo lado pessoal, né? Isso faz parte de uma leitura de academia. Bem, de volta ao debate, doutora Daniele Aleixo. Doutor Everton, no caso Escher, que foi objeto da sua pesquisa, eu gostaria de saber qual seria a consequência do descumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos por parte do Estado brasileiro. Porque sabe-se que até o presente momento o Estado brasileiro deu cumprimento apenas parcial à determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, ele pagou a indenização às vítimas, no caso, ele publicou no jornal de grande circulação o teor da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas o ponto resolutivo da sentença da Corte, que determinava a abertura de uma investigação contra o ex-secretário de Segurança paranaense, que foi o responsável pelo vazamento das informações, nesse caso, esse ponto resolutivo ainda não foi cumprido pelo Estado brasileiro. Então, o que pode acontecer caso o Estado brasileiro não cumpra essa resolução da Corte? É importante colocar inicialmente que, diferentemente de uma decisão proferida pelo Judiciário Nacional, as decisões da Corte, elas não têm como ser implementadas por meio de um poder de polícia. Hoje, uma decisão judicial interna, caso haja um descumprimento, existe todo um aparato para fazer cumprir. Então, utilização de força policial, tem várias medidas que podem ser tomadas no ordenamento interno. Uma decisão da Corte, essa é uma grande dificuldade, ela não tem esse aparato de cumprimento que uma decisão nacional tem. Então, o que acontece é que o Brasil, por livre vontade, por seu consentimento, ele consentiu primeiramente, ele aderiu à Convenção Americana e depois se submeteu voluntariamente às decisões da Corte. Então, inicialmente, existe um dever de boa-fé para cumprir o que foi determinado por um órgão que o Brasil aceitou se submeter às suas decisões. Mas como não existe nenhum meio coercitivo de cumprimento dessa decisão no âmbito interno, dentro das fronteiras nacionais, e principalmente o que tem sido visto é que as obrigações não pecuniárias são as obrigações que normalmente não vêm sendo cumpridas, porque o pagamento do dano moral, do dano material, isso é feito dentro até do prazo fixado pela Corte, foi o que aconteceu nos casos que o Brasil foi condenado, mas as obrigações não pecuniárias, como por exemplo neste caso, de investigar, de punir os responsáveis, isso realmente é difícil de você obrigar ao cumprimento, de você realmente conseguir cumprir. As principais consequências disso, como não existe esse poder coercitivo dentro do território nacional, as principais consequências
são o próprio enfraquecimento do sistema interamericano, porque o sistema ele está ali para a pessoa que não teve resposta no âmbito interno, ela se socorre a uma instância internacional, ela sabe da existência, ela vai nesse órgão que ela acredita que é uma instância supranacional, e nem as decisões dessa corte, da comissão, são cumpridas. Então isso enfraquece o sistema como um todo. Isso é prejudicial não só para o Brasil, mas para todos os países signatários, para os cidadãos de todos os países. E, por outro lado, um aspecto especificamente em relação ao Brasil, eu vejo que prejudica muito o papel que o Brasil exerce de protagonista, essa liderança, porque os direitos humanos eles são usados como uma moeda de referência. O país, para querer um assento no Conselho de Segurança, o país, para querer exercer um papel de líder, para exercer esse papel de líder, ele tem que proteger os direitos humanos dentro do território. Primeira coisa, é o que tem que ser feito. Então, o Brasil, como eu tive a oportunidade de dizer, ele é reconhecido internacionalmente por participar de missões internacionais de paz, enviar as Forças Armadas Nacionais que exercem brilhantemente esse papel, e para proteger os direitos humanos em outros países que estão normalmente envolvidos em guerras civis e não conseguem dar proteção aos cidadãos dentro do seu próprio território. Então, acho que a principal consequência do descumprimento é esse enfraquecimento da imagem e o constrangimento internacional que o país sofre ao receber uma condenação de uma corte internacional. Nesses casos, mesmo com reincidências? As reincidências ainda pesam mais ainda. Agravam sobremaneira. Mas nenhuma sanção. Não existe uma previsão de sanção específica para o descumprimento. O que pode acontecer muitas vezes é que, se um país não cumpre o que ele voluntariamente se dispôs a cumprir em relação à proteção dos direitos humanos, por que não esse país vai cumprir obrigações econômicas? Eu vejo que eventuais tratados que não trabalham com direitos humanos, o Brasil, olha, eu vou celebrar um tratado de uma matéria econômica, mas e a credibilidade em relação ao cumprimento do que está sendo assinado ali, celebrado ali? Uhum. E é importante que o tratado ele passa pelo executivo, ele passa pelo legislativo, ou seja, esse tratado, para ser internalizado, ele passou pelo crivo do poder executivo, do poder legislativo. Então, ou seja, ele foi debatido. O Brasil não celebrou, não aceitou, não ratificou, sem consultar os seus poderes constitucionais. Então, a partir do momento que ele aceitou isso, que ele celebrou esse tratado, é dever cumprir o que está disposto. E eu acho que a principal consequência é não só o enfraquecimento da credibilidade do país, como o constrangimento político internacional que o Brasil, que o Estado que descumpra, a gente está falando do Brasil porque foi o caso que nós analisamos aqui, mas qualquer Estado que descumpra o tratado, ele está sujeito a esse constrangimento internacional. Professor Marcos Santiago. Mas não. Aproveitando que surgiu o tema dos tratados e seu cumprimento e a questão da internalização dos tratados, acho interessante a gente poder aproveitar o ensejo para abordar um pouco o tema sobre o status interno dos tratados internacionais. Um tema que também, de novo, não é propriamente uma novidade, um debate que já se arrasta há algumas décadas, aqui inclusive no direito brasileiro, mas que sofreu alguma modificação há 2, quase 3 anos atrás, quando o Supremo Tribunal Federal se debruçou novamente a respeito do debate quanto à possibilidade da prisão civil por dívida, especificamente no depósito. E aí, no recurso extraordinário 349.703, fechou-se a questão afirmando a prevalência do Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional assinado pelo Brasil, onde se encontra a vedação da prisão civil por dívida do depositário infiel. E isso trouxe de novo à tona a discussão sobre qual é o nível hierárquico de um tratado internacional dentro do sistema brasileiro, né? A legislação entre a legislação infraconstitucional e a Constituição. Eu acho que torna de novo o assunto interessante e digno de alguma reflexão.
Então, eu gostaria que o Everton comentasse um pouco sobre essa questão do status interno dos tratados internacionais. Inicialmente, os tratados internacionais, a posição do Supremo é que eles teriam o status de lei ordinária federal. Com a evolução do tema, como o professor Marcos colocou, em 2008 houve um posicionamento do plenário do Supremo nesse recurso extraordinário, definindo que os tratados internacionais de direitos humanos eles teriam um status supralegal, ou seja, eles estariam abaixo da Constituição, mas acima das leis. Antes disso, em 2004, com a emenda constitucional 45, ficou expressamente consignado na Constituição que os tratados de direitos humanos celebrados com o quórum qualificado das emendas, eles teriam status constitucional. Então, ou seja, hoje o posicionamento do Supremo, bem como a disposição expressa da Constituição, nós teríamos a seguinte situação. Os tratados internacionais que não vinculam direitos humanos, eles teriam status de lei ordinária. Os tratados internacionais de direitos humanos, eles teriam um status supralegal. E, eventualmente, esses tratados que passem, ou já celebrados com o crivo das emendas, o quórum, a tramitação nas casas, o mesmo que as emendas constitucionais, eles teriam um status constitucional. Ou então tratados já celebrados, essa é até uma discussão acadêmica que ainda não é majoritária, mas os tratados já celebrados, eles teriam que ser novamente submetidos a esse quórum qualificado para que eles tenham um status constitucional. Agora, essa discussão, existe mais um problema, definir o que são tratados de direitos humanos. Quais seriam os tratados que teriam esse status supralegal? Os tratados que vinculam apenas direitos humanos? Ou, eventualmente, um tratado de uma matéria econômica que, num capítulo desse tratado, vincule normas de direitos humanos? O que aconteceria com esse tratado? Ele teria uma parte desse tratado, seria possível cindir o status desse tratado, uma parte um status legal e a outra parte que trata da matéria de direitos humanos, ela teria um status supralegal? Então, essa é uma discussão ainda que eu acredito que em algum momento vai retornar para o Supremo se posicionar expressamente nesse sentido. O que seriam os tratados de direitos humanos? Quais seriam esses tratados supralegais que teriam esse status diferenciado dos demais tratados? Doutora Daniela. Everton, uma questão mais operacional. A gente sabe que nesse caso Escher, o Brasil foi condenado a pagar uma indenização. O procedimento de pagamento desse montante, ele poderia seguir duas vias. Uma da ordem constitucional dos precatórios e outra um pagamento direto, tendo em vista que é uma sentença internacional e não uma sentença do Judiciário Nacional. Nos últimos casos em que o Brasil foi condenado a pagar indenizações pela Corte Interamericana, foi publicado um decreto presidencial determinando que esse pagamento fosse cumprido de forma imediata, sem que se passasse pela ordem constitucional dos precatórios. Eu queria saber mais ou menos o posicionamento do senhor a respeito desse tema. Esse tema foi um tema, depois da primeira condenação, que o Brasil foi no caso Ximenes Lopes, surgiu esse debate de como que essa obrigação pecuniária seria cumprida, porque a Constituição expressa no artigo 100 em relação à submissão ao regime de precatório das condenações judiciais contra o Estado. E nesse momento na discussão de como que seria cumprida essa decisão, já de pronto levantaram uma questão no seguinte sentido, que normalmente as decisões da Corte, elas fixam prazo para o cumprimento, tanto pecuniário como não pecuniário. E a submissão ao regime de precatórios, ela violaria essa decisão, que normalmente a praxe da Corte tem sido 1 ano a partir da notificação da sentença da Corte. Então, a submissão ao regime de precatório violaria esse prazo instituído na decisão da Corte Interamericana, o que poderia dar ensejo a uma nova violação e a uma nova demanda contra o Estado. Quer dizer, seria por conta de não cumprir uma decisão que ele já havia sido condenado, ele estaria se sujeitando a uma nova condenação do Estado. Então, esse caso
na época foi submetido, houve um parecer da Consultoria Geral da União, da AGU, e um parecer fundamentando que seria uma exceção a essa regra constitucional, principalmente porque os dois motivos que ficaram consignados, né, nesse parecer foram que o ordenamento jurídico interno já havia sido esgotado, ou seja, ele não está trabalhando numa condenação no nível nacional, ele já ultrapassou, que seria submetido ao regime de precatório que está na Constituição, ele já ultrapassou aquilo ali, então ele já estaria no segundo momento. E o principal argumento seria que respeitar o regime de precatório seria ofender novamente a Convenção Americana. Então optou-se por uma saída jurídica fundamentada em realizar o pagamento por um elemento de despesa da Secretaria de Direitos Humanos. Então hoje em dia o pagamento foi feito nas condenações sem obedecer o regime de precatórios. Bem, eu agradeço aqui mais uma vez ao professor Dr. Everton, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser apresentado aqui no programa Academia, bem como também a doutora Daniele Aleixo e, claro, o professor Dr. Marcos Firmino. Nosso muito obrigado também pela presença. E, olha, não esqueça, você também pode participar do programa Academia. Para isso é fácil, você envia o título do seu trabalho, um currículo para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Bem, você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica de Silvio de Salvo Venosa, paulista e autor de vários livros na área de direito civil. Silvio de Salvo Venosa nasceu em São Paulo em 13 de dezembro de 1945. Autor de 12 livros na área de direito civil, foi juiz por 25 anos e professor universitário de Direito no estado de São Paulo. Aposentou-se como membro do primeiro Tribunal de Alçada Cível, passando a integrar o corpo de profissionais de um grande escritório jurídico brasileiro. Membro da Academia Paulista de Magistrados, atualmente é palestrante em instituições docentes e de profissionais no país, além de consultor e assessor de escritório de advocacia. Não há estudo do direito. Não há doutrinador completo. Não há advogado solerte ou juiz competente que possa prescindir de uma atualização contínua com julgados dos tribunais. Obrigado e até o próximo programa.